Bom, eu tô vendo mais vídeos do Matt porque, cara, eu gosto muito do canal do Matt e ele já desculpou das merdas que ele fez. Então, bora lá. Não eu vou deixar o canal dele no link da descrição, caso vocês querem ver. Porque é o primeiro vídeo, então esse é o vídeo novo dele, ou seja, vamos lá. Deixa o like no canal dele e apoia ele. Ele é muito legal. Eu peguei os 10 desenhos mais odiados de todos os tempos e vi todos eles para que você não veja. E não, Oxi. o primeiro lugar não é Velma. Tem o desenho... Sério? Não, mano. Eu vou ser sincero, mano, eu fiz uma conta assim, querendo a HBO e eu assisti sério, é uma bosta. Cara, eu não gosto de Velma. Tá, eu não devo falar. Sério, porque algumas pessoas gostam de Velma e tal. Mas então, velho, vamos ver. Pior do que Velma. A gente vai de ruim para sua existência ser intolerável. Mas em 10º lugar temos Mixels, que já tem a nota baixíssima de 3.5. E com isso você sabe que eu sofri quando o melhor desenho deste vídeo tem uma nota menor que o filme do emoji. Com a diferença é que a nota era pra ser menor ainda. Mas por um motivo que Glob lá sabe, porque tem um montão de notas 10/10. Então esse desenho é amado e odiado ao mesmo tempo. Mixels é um daqueles desenhos que foi criado com o único propósito de vender brinquedos para crianças. Brinquedos esses da melhor empresa de todos os tempos. Lego. Lego me patrocina, por favor, quero muito esse DeLorean. Eu queria que a Lego me patrocinasse, mas a vida não fez milagre, Matt. Pixels é uma espécie de seres vivos que são feitos dos 4 elementos: o água, terra, fogo e ar. Mas Nossa, não parece o Ninjago? Parece Ninjago, não parece? tudo mudou quando os produtores perceberam que ao invés de vender um brinquedo, eles poderiam vender 2. Com a ideia de que eles podem se juntar, porque são Lego. Então você tira uma peça de um e coloca no outro. Mas por que comprar um balde de Lego e criar um monstro você mesmo, quando você pode fazer o que a Lego quer? I kind of want to create my own thing. Eu já Do you assisti sell esse any just episódio. plain sets? No, we do all the imagining for you. E nós lá só se vai me imaginamos pra patrocínio. você. Com essa ideia de fazer junção de personagens, você pode criar algo lindo e organizado ou uma diarreia. Velho, alguns desenhos são diarreia, muitos. Exatamente isso que acontece nos episódios. Com um problema acontecendo e eles se juntando para poder resolver. Não, mano, não tem nada a ver com isso, mas, cara, antigamente eu tinha muito preconceito com Bob Esponja, velho. Eu não gostava, mas eu assistia muito bom, recomendo. Eu tinha muito preconceito antigamente, mas eu comecei a assistir Bob Esponja e é muito legal. Este é o problema. Por exemplo, um carinha de pedra e um carinha de fogo querem atravessar o rio porque tá acontecendo uma festa do outro lado com criaturas que conseguem medir a quantidade de diversão no lugar, por alguma razão. Então eles usam essas pecinhas que parecem doce que eu quero muito comer e usam para se juntar, fazendo uma máquina atirar eles entre si e virarem uma criatura que tá em chamas, mas eles vão pro fundo do rio. Aí eles viram outra criatura que faz com que eles consigam atravessar o lago e destruir uma festa do outro lado. Tudo acontece em 1 minuto. O programa inteiro tem 2 temporadas. Esses episódios são histórias bem curtas, de 1 a 2 minutos. E pelos episódios serem tão curtos, tudo acontece. Mano, tem um dos personagens que fala... shit. Não, velho, não, o cara fala palavrão, velho, logo um desenho infantil. Tão rápido, é uma coisa atrás da outra, então fica confuso tentando entender o que tá rolando com um monte de imagens mudando de tela, tipo personagens indo soltar um barroso e tem sua bunda queimada e outros carinhas de fogo tomando banho para depois todo mundo começar a comer sorvete e outro cara enfiar um sorvete na bunda e... Paz, o episódio acaba e você aprende a apreciar o silêncio e a paz do planeta. Isso só no... Quando o outro episódio da playlist começa e você começa a odiar tudo de novo. O desenho não tem personagem principal, mas sabe qual é o desenho que tem o personagem principal? Bob Esponja. E quem faz a voz do Bob Esponja? Tom Kenny. E o bom e velho Tom faz a voz do personagem principal. Me parece que eles realmente têm que falar com um tom. Oxi, falou que não tinha personagem principal. Mas pera um pouco. Como é que o desenho não tem um personagem principal, mas o Tom dubla o personagem principal? Bom, ele dubla o personagem vermelho. Tá. Vermelho é a cor mais da hora, então ele é o personagem principal pra mim. E esse mesmo personagem que fala merda em inglês. O desenho não é perto de ser a pior coisa do mundo. Não tenho a menor ideia do porquê isso tem uma nota tão baixa. É um desenho inofensivo. E, a não ser que você seja um boomer que nem eu, não tem por que ter um problema com esse desenho. A minha teoria é que muitas crianças que se acham mais adultas deram notas baixas para se sentir superiores. E outras crianças que gastaram dinheiro com os bonecos não queriam parecer idiotas, então disseram ser o melhor desenho de todos os tempos. Você tá baseando isso em quê? Me veio num sonho. O próximo desenho é um desenho clássico do Cartoon Network, que eu nem lembrava da existência até escrever esse vídeo, com o nome de Secret Mountain Fort Awesome, ou Forte Montanha Secreta Incrível, que tem 3.2 no MDB e foi criado pelo incrivelmente talentoso Peter Brown Kitty, que fez outros desenhos incríveis, como Tio Avô. E escreveu para a Hora de Aventura. Não, sério, ele escreveu uma vez para a Hora de Aventura. Na primeira temporada, com o episódio Feiticeiro, que é famosamente conhecido como o episódio mais aleatório de Hora de Aventura. Esse é o episódio que faz o Finn comer uma vassoura e ficar pelado no final. Mas o episódio é bom, apesar de te dar convulsões no final. Por isso não é difícil de imaginar que seus trabalhos envolvem os designs mais feios. Mano, o Cartoon Network tem que pensar nos desenhos, velho. Olha, mano, olha... Não, olha isso, velho. Olha... Não.
apesar de te dar convulsões no final. Por isso não, Não, é difícil. olha esse personagem, velho. Olha esse cara. Não, olha ele. Mano, o cara é uma bunda. Só isso, velho. O cara é uma bunda. Imaginar que seus trabalhos envolvem os designs mais feios do Cartoon Network. Mano, porque tem coração, mano. Não, mano, é desenho infantil, desenho adulto. Mano, eu tô assistindo na Cartoon Network, eu tô assistindo Family Guy. Com a turma de personagens. E sendo aquele tipo de desenho que você via um comercial por um mês, perguntava pra si mesmo: oh meu Deus, quem é você? Seu primo, eu vi passar um tempo aqui. O que diabos é esse show? E você nunca mais pensa sobre ele pelo resto da sua vida. Mas eu não. Eu vi esse desenho. Existe um termo em inglês chamado toilet humor, ou, sei lá, humor de banheiro em português. Esse é o tipo de humor que se baseia apenas em coisas como peidos, cocô e coisas nojentas em geral. Por isso, eu acho que esse cenário é bonito demais pra esse desenho. Eu odeio esse tipo de humor. Eu não sou o único que não gosta. Ren Stimpy teve um desenho só de humor nojento. Mano, por que o Stimpy... Mano, eu não nasci na época dos anos Cartoon dos anos 2000. Eu tenho... Mano, isso aí... Eu só tenho conta no Twitter Lite. Mano, olha esse... Não, mano, olha isso, velho. Olha esse... Não, mano, os desenhos são engraçados, né? A parte dos desenhos são engraçados, os outros não, né? Olha isso, velho. Olha esse aí, o cara vai vomitar, velho. Comer o quê? Comer bosta? E é considerada a pior parte da história do desenho. Bob Esponja tem episódios assim e são os episódios considerados os piores do desenho. Então vamos fazer um desenho todo assim. Sério, o desenho é literalmente humor de banheiro. O primeiro episódio conta a história de como eles usam um banheiro móvel para poder ir para uma dimensão com árvores de pizza e ficam presos em uma dimensão onde o vilão tem um controle do único vaso sanitário do planeta e todo mundo quer mijar e não pode. Oxi. Tem uma pergunta, velho. Mano, o que passa na cabeça dos criadores? Cara, eu vou ser sincero. Eu prefiro mil vezes assistir o episódio nojentos do Bob Esponja. Sim, eu não nasci na época dos episódios nojentos. Não, eu nasci nesse episódio, tipo, antes dos episódios nojentos. Aí quando o Bob Esponja era, tipo, o popular. Tipo, mano, olha... Mano, o Cartoon Network tem que ver os desenhos pra ver se é próprio, porque não pode colocar qualquer desenho. Aí depois podem remover um dos melhores. Tipo, remover o Steven Universo, apenas um show, a aventura. E, mano, por que tiraram, velho? Eram um dos desenhos mais legais. Aí só tem... por isso que eu não assisto mais, velho. Cartoon Network só tem os desenhos chatos e repetitivos. Eu assisto mais Nickelodeon e Disney, velho. Sério. A vida não é legal. Isso foi escrito por uma criança de 6 anos. O primeiro episódio tem piadas de peido. O que é de se esperar que teu personagem bunda? Tem suor, esgoto, cocô, tudo que é engraçado pra uma criança de 6 anos de idade e nada mais. Não, mano, sério. Não, olha, até quando eu sou criança... Até quando eu era criança, eu não assistia isso, velho. Tipo, cara, eu sou um pouco mais velho. Mas, velho, e, mano, eu nem assistia isso, velho. Tipo, cara, na moral, eu nem assistia esses vídeos. Eu assistia, sei lá, Dragon Ball. Claramente estava querendo ser um Aqua Teen Hunger Force, com vários personagens incoerentes vivendo aventuras incoerentes. Mas eles esqueceram que fazer um monte de imagem nojenta com personagens amigos não faz um desenho bom. E eu sei, é o propósito do desenho, é pra ser nojento. Só porque eles conseguiram fazer algo que queriam não significa que seja algo bom. Eu posso querer pisar nesse vaso sanitário e conseguir. Não significa que esse ato seja uma boa ideia. Oh, o MM não deu descarga. Oh, pera, não é cocô, é Planeta Shin. Depois de 2 anos depois de ter visto ele e amadurecido, eu quero morrer e levar esse... Cara, olha... Mano, eu não gosto de Planeta Shin. Eu não nasci na época do Jimmy Neutron. Mas, cara, eu não gostava, tipo, sei lá, uns desenhos da Nickelodeon. Sim, todo mundo faz merda. Mas, tipo, cara, Planeta Shin, velho... O que eu não posso dizer? É uma merda, só isso. É a pior bosta. É a pior coisa que eu já vi. Cara, eu prefiro mil vezes, sei lá, velho, assistir Cartoon Network. Bom, eu não gosto de Cartoon Network mesmo. E eu não tenho infância, eu sou criado pelo YouTube. Desenho junto comigo. Então, pra poder salvar meu tempo, eu vou passar clipes daquele vídeo. Não, é verdade, dá vontade de ficar no hospício um pouco. Cara, olha isso, velho. Não, mano, alguns desenhos dá vontade de ficar aí, velho. Olha o hospício. Dá vontade de ficar um pouco no hospício. Comer a vida inteira.
Certo, é melhor elaborar um pouquinho. Jimmy Neutron, ou Menino Gênio, foi um filme lançado pela Nickelodeon em 2001, que serviu de início para um desenho em si com o mesmo nome, porque eles começaram com o filme. Você não iria entender, tem que ser um gênio pra sacar a ideia. O desenho é divertido, com cenas marcantes e uma dublagem boa, bons personagens, e em geral, é um desenho que fez bastante sucesso. E como se sabe se fez sucesso? Pelos memes. Meu amigo, teve memes. Eu diria que apenas duas coisas envelheceram muito mal: a sua mãe e a animação 3D do desenho, que é horrível, sendo dura, mole e ao mesmo tempo tudo parecendo um lugar liminal. O desenho teve uma última temporada em 2006, justamente por causa dessa animação 3D, que pra época era mais cara do que o desenho tava dando, então até mais desenho com cabeção. Mas ao invés de deixar o desenho do jeito que tá, porque claramente desenhos 3D não fazem sucesso, Hollywood, sendo um bando de guaxinins pegando lixo e fazendo algo novo, pegou o resto de Jimmy Neutron e fez outro desenho 3D no mesmo universo. 4 anos depois de Jimmy Neutron ter acabado, usando o único personagem secundário que ninguém gostava do desenho, e fizeram o desenho todo baseado nele. Eu vou explicar de novo. Eles pegaram um personagem que ninguém se importa, fizeram um spin-off baseado em um desenho cancelado por ser caro demais 4 anos depois que o desenho foi cancelado, e esperavam que isso iria fazer sucesso? Surpresa! Não foi. Tirando o fato que ele foi um fracasso tão grande que foi cancelado após uma temporada, tudo nesse desenho é incrivelmente mal feito. Começando pela ideia imbecil do enredo, que é sobre o Shin, aquele amigo do Jimmy, que é burro, irritante e irresponsável, Não, ele é o por Patrick. acidente dentro do laboratório do Jimmy e indo para um planeta sem nome, por isso o nome Planeta Shin. Mas o show não merece um nome novo, porque é Jimmy Neutron com uma skin diferente. Sem zoeira, é o mesmo desenho, só que pior. Em Jimmy Neutron, a gente tem Jimmy, Shin, Cindy e Carl. Jimmy é um personagem inteligente que quer fazer bem aos outros. Shin é um personagem irritante e burro sem motivos ou sem inspirações. Cindy é a personagem durona do desenho que serve como inspiração para o personagem principal. E Carl é um personagem feliz e ignorante que ama ser feliz. Em Planeta Shin, a gente tem Shin, a Sifa, Sr. Nesmith e Dobby. O Sr. Nesmith é um personagem inteligente que quer fazer o bem para todos. Shin é um personagem irritante e burro sem motivos ou inspirações. A Sifa é um personagem durona do desenho que serve como inspiração para o Shin. E Dobby é o Carl. Não, tipo, ele é o Carl, é o mesmo modelo, mesma voz e tudo mais. Ctrl-C, Ctrl-V. É como se eles estivessem super perto de descobrir que Jimmy Neutron só era bom porque os personagens tinham uma boa química entre eles. E Shin sozinho iria ser um desastre. E por mais que tenha um monte de personagens no desenho, todos eles são apenas versões padrões do tipo de personagem que você vê em todos os outros desenhos. Um personagem que ama um protagonista que é maluca, um vilão com um servente incompetente, um personagem rico que ama o personagem principal. É bem claro que ninguém tentou nesse desenho. Esse desenho foi só uma ideia de um bando de engravatados tentando esticar o sucesso do primeiro desenho sem entender o que ele fez ser bom pra começo de história, virando exatamente o tipo de desenho padrão e genérico que não merecia existir. Porque fazer um desenho todo baseado em um personagem mal trabalhado é só tosco e desesperado. O personagem todo pode ser definido com duas características: ele é um fã de um super-herói e grita. E não dá pra fazer um desenho todo sobre isso. Mas tem outro show que usou um personagem secundário, mas acabou sendo um dos melhores shows de todos os tempos. Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad, um dos melhores shows de todos os tempos, focando em Saul Goodman, ou o seu nome de verdade, Jimmy McGill. Ele era um personagem secundário e parecia que esse show iria ser horrível, porque o personagem não era profundo o suficiente, querendo parecer que só queria esticar o sucesso de Breaking Bad. Mas querem saber o que aconteceu? Better Call Saul acabou virando uma das melhores séries de todos os tempos. Só isso. Eu amo Better Call Saul. Tanto que eu fiquei deprimido por um mês depois de ter terminado, e eu fiquei querendo mais e mais. Mas tipo, espera um segundo. O que é isso? Um desenho animado sendo uma prequel de Better Call Saul, focando em Jimmy? Um desenho com o estilo de Big Mouth que tem piadas de peido, foi cancelado depois de temporada e o sétimo item do vídeo com a nota de 2.7? Como isso pode falhar? Essa é a pior coisa que eu já vi até agora. Sabe como o Planeta Shin não deveria existir? Bom, Sleeping Jimmy não deveria ter sequer pensado, nem sequer como uma piada. Better Call Saul é um show dramático, pesado e adulto, porque acharam que fazer uma versão infantil com os mesmos personagens de um show adulto é insano pra mim. E a pior parte é que o desenho não faz o menor esforço para ter qualquer coisa similar a seu show de origem, além dos nomes ou personagens e o nome do desenho em si. Nada nele justifica sua existência. Diabos, esse desenho poderia ter qualquer outro nome e ninguém iria associar com Better Call Saul, porque não tem nada a ver. Nada nesse desenho merece ter o nome Better Call Saul, porque não faz nada para o enredo. É só um monte de histórias simples que não são relacionadas a nada. Cara, o nome do show é Sleeping Jimmy. Esse é o apelido que Jimmy teve quando era criança, que ele sempre escorregava de propósito em lugares privados, para poder receber dinheiro dos donos, senão ele iria processar. Essa característica era todo o personagem de Jimmy, e no desenho inteiro, ele não passa perna em ninguém. O nome do desenho não tem nada a ver com o desenho em si. Imagina se Hora de Aventura não tivesse aventura. Imagina se os Simpsons fosse sobre Flanders. Imagina se Bob Esponja Calças Quadradas fosse sobre um sorvete chamado Marcos que usa shorts redondos. Não. Eu poderia passar minutos falando do lado ruim desse desenho, mas não vale a pena, porque o desenho todo é tão genérico e estúpido que é melhor terminar de falar esse desenho perguntando: por quê? Por que isso foi criado? Porque um desenho animado meio adulto, meio infantil foi criado baseado em um show focando em uma parte da história que ninguém queria saber sobre, e mesmo quem queria saber sobre não iria ficar satisfeito porque não tem nada a ver com a série em si? Por quê? Matt, relaxa. Toma essa lata. Tem comida dentro. E que comida é essa? Eu não sei, não tem rótulo.
Latas Sem Rótulos, ou com seu nome original, Can Without Labels, é o 6º pior desenho de todos os tempos com a nota de 2.6. Mas não é um desenho, é um curta de 11 minutos, que é um desenho animado. Como diabos um curta feito em casa é tão ruim que foi considerado um dos piores de todos os tempos? Para explicar isso, precisamos voltar no tempo. Bem-vindo a 2012. E Kickstarters estão bombando. A ideia de você soltar seus projetos no mundo, e se as pessoas acharem interessante o suficiente, te dão dinheiro para fazer o que você quiser, grande parte das vezes sai um pedaço suculento de excremento. Às vezes, porém, sai algo decente, e às vezes até algo subinte. E quem mais para fazer um projeto ótimo como John Kay, que foi o criador de Ren e Stimpy, para fazer um episódio de um desenho animado que ele queria fazer muito, sem ele ter que passar pelos executivos maldosos da Nickelodeon. Liberdade, uhul. Além do mais, era só um episódio de 11 minutos. Com ele fazendo tudo, não iria demorar mais do que, o quê? Um ano pra fazer? Pra quem conhece esse cara, sabe que ele nunca terminava os desenhos no tempo certo. Às vezes demorando semanas de atraso. Por isso, um ano é uma estimativa estúpida. Ele começou seu projeto este ano em 2012, pedindo $110 mil. E sua meta foi alcançada imediatamente, com $136 mil sendo arrecadados. Agora é 2013 e o projeto teve atualizações. Passa-se mais um ano e ele está apostando menos e menos sobre o projeto. Passou mais de 2 anos e ele disse que precisava fazer uma pausa para focar em outras coisas, como a piada de sofá dos Simpsons. Mais um ano se passa e coisas acontecem com a carreira dele em 2017. 5 anos e meio depois dele ter prometido esse curta, ele entrega. E essa espera de meia década valeu a pena? O curta tem 3 personagens, o típico pai americano que tem raiva de tudo, e seus 2 filhos inocentes e felizes. O nome do curta vem do fato que o pai comprou um monte de latas baratas porque elas não tinham rótulos. E a piada do curta é o que tiver dentro eles irão comer. Como é padrão do John, seria algo nojento. E olha só, é uma cara. Não, literalmente é um rosto de uma pessoa. E não é engraçado. Mas o que fez esse curta ser tão odiado é que a única coisa que era pra ser certeira é a pior parte do curta, a animação. Sim, Ren e Stimpy teve gente fazendo coisas também, mas grande parte das vezes o estilo veio do próprio John. Eu não sei explicar, mas esse curta é exatamente o que John fazia normalmente. Só que pior, o estilo dele tá tão extremo que às vezes você nem entende o que tá acontecendo. Tem frames onde tá tudo bugado e sem forma. Tá tudo tão absurdo que isso parece algo abstrato e não, você sabe, um curta. Parece algo amador ao invés de algo que veio um dos maiores animadores de todos os tempos. E para finalizar com chave de ouro, a pior coisa que esse cara fez foi misturar 3D com 2D. Sério, que ideia tosca foi essa? Eu não vejo pessoas misturando 2D com 2D desde que eu usei na minha cidade do Minecraft para fazer um fundo. Fiquei sem ar aqui. Agora imagina que os fãs desse cara doaram $136 mil e esperaram meia década para um curta que não parece melhor do que curtas no YouTube. E você entende? Não, mano, roubou dinheiro do cara, velho. Roubou dinheiro do pessoal, velho. Não, mano, o cara roubou dinheiro do pessoal. O porquê disso ser tão odiado. E também foi revelado que ele teve relações com a menina de 16 anos de idade quando ele tinha 41. Exatamente no último ano de produção, um ano antes dele ter terminado o curta. E pá, foi tudo ladeira abaixo. Ele foi de um dos caras mais odiados pela indústria e amados pelo público, e virou um cara odiado pelo público e desertado pela indústria. Parabéns. Mas como deu pra ver, ele foi um pesadelo. Mas tem algo que sempre me alegra. Os membros do canal. Graças a vocês eu posso Galera, já volto. Mulher, depois voltamos. Do Sanjay e Craig. Esse mesmo desenho veio daquela época obscura de desenhos animados, quando todo mundo tava querendo ter um desenho de dupla, que é tipo um desenho onde 2 melhores amigos vivem aventuras aleatórias dentro do seu universo. Pensa apenas no Show, Hora de Aventura e Gumball. Todos esses desenhos... Bom, mano, a única coisa que eu fiz pra assistir Cartoon Network são esses 3, velho. Sim, cara. Sim, mas... Hora de Aventura e... Apenas funcionou pra criança. Não sei, mano, eu só assistia, velho. Nossa, mano, eu nem me importava se era pra criança, não. Eu me assistia mesmo assim. Nem se fosse pesado. Nominais viveram por quase uma década e melhorando de pouco em pouco até acabarem de um jeito incrível. Os desenhos começaram bem simples e melhoraram tanto que a cada episódio vocês viram os escritores melhorando seus estilos e os episódios ficando mais e mais profundos e bem mais contados. Breadwinners é o oposto disso, com 2.5 e sendo o 5º pior desenho de todos os tempos. Porque, bom, pra ser 100% sincero, porque ele não deveria existir, não tem, vamos dizer, nada que faça esse desenho ser diferente. Nada nele é diferente o suficiente para contar como o desenho original. Assistir esse desenho é tipo assistir qualquer desenho de 2010 pra cá, só que sem nenhuma personalidade nova. A animação é estilo Flash, todo esticado, o humor envolve peidos e bundas, gritos e violência, e o enredo é aquele tipo onde o personagem faz algo estúpido e tem que consertar no final. Nada, não tem nada pra falar sobre ele. Cara, o enredo do desenho é que eles entregam pão em uma van. Não tem quase nada que possa fazer com um enredo assim, sabe? Por exemplo, sabe Gumball? Tem um episódio em que eles entregam pizzas. O segmento em que isso ocorre demora 4 minutos. 4 minutos foi o suficiente para um grupo de escritores profissionais perceberem que não tem nada mais que possa fazer com essa história. Viu porque não pode fazer um desenho todo sobre o quê? Você esperou uma história nova com essa ideia nova? Não, você não ganha nada. Bom dia, senhor. Sim, pode parecer que eu estou... como é cop-out em português?
E ainda tem gente que acha que inglês é mais difícil que português. Enfim, pode parecer que falar pouco desse desenho seja uma desculpa não satisfatória, mas essa sensação é o que eu senti quando vi esse desenho. Nada nele brilha e nada nele fede. Mas Breadwinners foi uma ideia nova. Foi uma ideia terrível, mas uma ideia nova. Mas, e se você pegar um desenho que ninguém abaixo de 30 anos conhece e fazer, por alguma razão, uma versão totalmente diferente do desenho original, escrita por pessoas que nunca viram o desenho original no final das contas? Você tem Thundercats Roar, o desenho com 2.1 sendo o reboot da versão original de Thundercats de 1985. Mas, me diz então, por que diabos fizeram uma versão totalmente nova, mais juntada com um nome famoso? Cara, o público original do desenho eram boomers, crianças que cresceram nos anos 80 e 90, que o conceito do desenho era pra ser um monte de homens metrosexuais brigando entre si. Por que diabos acharam que o desenho desses iria se dar bem com a audiência nova? Claramente não acharam, porque esse desenho é totalmente diferente. Então, pra que usa o mesmo nome? Não pode ser dinheiro, porque não é como se essa franquia fosse super popular hoje em dia. Eu nunca vi o original, nunca cresci vendo eles, e hoje em dia só acho estúpido e repetitivo. Mas mesmo sem nenhum apego emocional com esse desenho, eu me senti ofendido. Tem momentos em que eu tava vendo e eu fiz porque eu sabia que isso ia fazer muita gente rosnar. O personagem principal é incrivelmente não gostável, a animação é horrível e dá dor de cabeça. Esse é o tipo de desenho que dói ver. Eles estavam querendo fazer a mesma fórmula de Teen Titans Go, pegando uma franquia que ninguém se importava hoje em dia e tentando fazer algo pra crianças, mas falharam miseravelmente. E com a ideia de que vocês não querem mais ouvir sobre ele, eu vou pular para o próximo, porque eu não sei mais o que falar sobre. A gente viu o que acontece quando você usa uma inspiração de um desenho famoso para fazer uma versão pior. Mas o que acontece quando o fruto dessa inspiração não é direta? Bom, você tem Pixel Pink, o desenho com a medalha de bronze de pior desenho de todos os tempos com 1.4. Sim, tem mais baixo que 1.4. Mas, por enquanto, vamos falar dos Padrinhos Mágicos Piratas. Já ouviram aquela fala, o oposto de amar não é ódio, mas sim apatia? Essa fala quer dizer que quando você odeia algo, você meio que ama odiá-lo. Tipo, quando eu faço um vídeo falando mal dos Simpsons, é porque eu amo os Simpsons. E por mais que os episódios não sejam bons, eu ainda amo falar mal daqueles episódios. Pixel Pink não me faz odiar, porque é engraçado o fato dele sequer existir. Cara, é um desenho de copia os Padrinhos Mágicos com sotaque australiano, o que não tem pra achar isso engraçado. Mas o desenho todo é só... Dá pra muito facilmente descrever o desenho inteiro com uma palavra: genérico. Tudo que você viu nesse desenho existe em outros lugares. O enredo, as piadas, os personagens, tudo nele é tipo um desenho que você faz na sala de aula para passar o tempo. O tipo de desenho que você vê que ninguém realmente queria fazer, mas era tipo o desenho que seria para pagar o pão de cada dia de quem fez. O enredo do desenho é estúpido e genérico. O primeiro episódio mesmo começa com a narração genérica de uma personagem principal genérica do desenho se mudando para um bairro suburbano genérico e escrevendo seu diário, que é outra coisa genérica. Aí ela vai pra escola e é automaticamente colocada de lado porque ela não tem celular e encontra um grupo genérico de meninas chatas que são populares. Onde eu vi isso antes? Por ela não ter um celular, ela usa moedas para comprar, e por alguma razão que nunca é explicada, esse celular barato tem um gênio, uma gênia, uma gênia? Sei lá. E é isso. O resto do desenho é mais do mesmo, com o personagem encontrando situações de personagens genéricos de sitcom infantil, e essa fada resolve tudo. E todo mundo aprende uma lição no final e blá blá blá. A animação é super feia, genérica e dura, e os fundos parecem o tipo de coisa que tem uma parede de dentista ou algo assim. E tipo, é tão difícil achar o que falar, que eu vou falar que o pai do personagem principal tem a voz que parece a voz engraçada que o canal Denk Pods faz quando ele quer testar o áudio. So like this one time I went down the shops, I was like, "Oi mate, give us all the biscuits you got," and he's all like, "Yeah, like there's heaps of different kinds of biscuits, which one?" Bet you've never seen a compost-powered van before. Clean fuel, clean air. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas é só pra mostrar que não tem o que falar. Ele é tão genérico que é um mistério porque disse existir. Que tal a gente resolver esse mistério com... Calma. O momento que vocês mais esperavam. Eu que acertei. Eu nem O primeiro acertei. desenho que eu mencionei nesse vídeo. E claro, tem 1.3 no IMDb, com a medalha de prata. Velma, o desenho mais odiado de todos os tempos. O que acontece quando você pega uma pessoa que se acha melhor que todo mundo, mesmo tendo um salário maior do que 99,9% da população, e acha que fazer um desenho que odeia todo mundo inteligente, você não tem a pior coisa que eu já vi? Ok, deixa eu explicar. O desenho é um lixo, sem dúvida. Mas eu não vou regurgitar o que você viu todo mundo falando. Caramba, eu não sou o tipo de canal que fala de algo só porque é popular, mesmo que não tenha interesse de falar sobre. Eu tenho apego à franquia Scooby-Doo. Eu cresci vendo os desenhos de 1960 na TV aberta. Eu vi os filmes em DVD e amo os filmes em live action. Por isso, por mais que eu não tenha ódio por esse desenho, eu tenho muito o que falar sobre. A primeira fala do personagem do primeiro episódio é como ela dizendo que só homens sofrem em filmes, mas também diz que a história da personagem vai ser diferente. Eu não me importo em ser diferente, mas não precisa esfregar na minha cara como se a culpa fosse minha. É como se quem escreveu os episódios se achassem vítimas e estão em constante ataque, mas não fazem 1 minuto que o desenho começou.
calma. Sem brincadeira, tem momentos nesse desenho que eu tenho que dar pausa e gritar com ele como se fosse uma pessoa pra, tipo, calar a boca. O show é só isso do início ao fim, do primeiro episódio até o 10º episódio. É o show dizendo que ele te odeia. Cada piada, cada diálogo, cada cena é o show querendo te fazer sentir mal por Scooby-Doo ser do jeito que é. Mas ao mesmo tempo você está usando o mundo da franquia. Esse é o desenho mais hipócrita que eu já vi na minha vida. Sabe quando o Family Guy faz uma piada de como algo é ruim, como alguma cena de algum filme que eles estão fazendo referência é estúpida, mas na próxima cena eles fazem exatamente o que eles falaram mal, mas é de boas porque eles sabem que são ruins. Velma é isso o tempo todo, exceto que eu sei que eles não sabem que é ruim. Ele é perfeito pra um drinking game. Bebe uma toda vez que o desenho falar mal de você por ser você, ou quando ele tenta te doutrinar a odiar algo mesmo que você não tenha nada a ver com aquilo. Mas aqui vai o lance. O desenho não é o pior do mundo. Ele é só um fruto de expectativas. Ele é baseado em uma série que todo mundo gosta, então claramente tá atraindo muita gente. Mas ele está expulsando essas mesmas pessoas como se gostar do original fosse um crime ou algo assim. Não é difícil entender o porquê das pessoas terem ficado ofendidas. Eu não fiquei, pra ser sincero. Tente coisas novas, tanto faz. Só não fale mal de mim por gostar das antigas. Sem contar que isso não é algo novo. Se você quer tanto que pessoas amem coisas novas, faça coisas novas e não mude o que a gente gosta. Em geral, se esse desenho não fosse Velma, se ele fosse algo próprio, ninguém se importaria. A nota seria mais alta, porque quem está vendo são só as pessoas para que esse desenho foi feito. O desenho estaria em um grupinho e o resto do mundo iria esquecer. Mas não, esse desenho é linkado a uma das maiores franquias do mundo, com um personagem amado por gerações. Mudar tudo com o propósito de dizer você é um monstro por gostar dos originais. Não é engraçado, é estúpido, infantil, mau caráter e intitulado. É aquele tipo de comportamento de um adolescente que acha que entende o mundo, quando não tem a menor ideia o que o mundo é de verdade. O desenho em si é ruim, claro, ele falha em tudo que quer fazer. Mas, poxa, tem desenhos piores que esse, na minha opinião. O próximo desenho desse vídeo, por exemplo. Mas por que eles tentaram se aproveitar do sucesso de algo que não merecem, enquanto tiram sarro do original, é incrivelmente de mau gosto. É o equivalente a você comprar uma casa que tem a fama de ter alguém famoso nela, se mudar para ela, destruí-la e tentar ficar famoso só porque é o novo dono da casa famosa. Não vê porque as pessoas que gostam do dono antigo iriam ter raiva quando você é uma pessoa que tá querendo destruir o legado de algo e mesmo assim tá querendo tirar a fama dela. Mas esse desenho fez algo que eu amo, algo que eu jamais pensei que iria acontecer. A gente vive em uma época onde todo mundo quer ficar dividido, vivem se colocando em grupos de propósito, vivem criando fanbases ou pontos de vista, tudo para se sentir que são parte de algo sem serem esse algo. Ninguém mais existe em um limbo, todo mundo faz parte de um grupo, querendo ou não, e por causa disso todo mundo se divide pelas coisas mais insignificantes. Mas esse show fez todo mundo odiar ele, e isso me deixa feliz. Ele fez todos esses grupos se juntarem para odiar algo, e por mais que o ódio seja um sentimento ruim, é melhor que a solidão. Por isso, eu não consigo ter raiva dele, porque ele conseguiu fazer o que nenhum outro desenho conseguiu fazer. Ele uniu todos em ódio, e foi hilário de ver acontecer. Mas, lembra que eu falei que tem um desenho pior do que Velma? Esse próximo desenho tem uma nota mais baixa do IMDb, com a nota de 1.0, a nota mais baixa possível. E para isso, a gente vai para um lugar pior do que esse banheiro. Esse banheiro é incrivelmente limpo para a sujeira que é. Oxi. Ai. Eu tô usando criativo. Piates. Vocês se cresceram com amigos. Já teve aquele amigo que se acha mais maduro porque viu um filme de 18 anos de idade? Que acha que um palavrão e nudez é a coisa mais engraçada do mundo? Que acha que ficar falando de peitos e bundas é o cúmulo do entretenimento? Então esse desenho é pra aquele amigo, não você. Acompanhe duas personagens sem nenhuma personalidade interagindo com adultos que agem como uma criança achariam que adultos agiriam. O quê? Vocês não querem ver o pior desenho de todos os tempos, mesmo que esteja de graça no YouTube? Graças a Deus o Comedy Central tem South Park, porque senão a gente estaria falido. Bem-vindo a Piates 1.0, o pior desenho de todos os tempos. Mas só porque ele é o pior desenho de todos os tempos, não significa que tenha muito pra falar sobre. De fato, ele só tem uma temporada de 6 episódios, cada episódio sendo apenas 4 minutos. E passaram entre os intervalos de show de verdade no canal Comedy Central. Por isso, da duração pequena. Então, por pura sorte, temos apenas 22 minutos de desenho. O que é meio triste, porque não tem muito o que falar sobre ele, exceto que exatamente o tipo de desenho que eu não recomendaria para o meu pior inimigo. O desenho conta a história de duas personagens adolescentes de uma escola. Essas personagens são para ser as personagens mais odiáveis de todos os tempos, sendo adolescentes que querem ter puberdade para poder fazer coisas adultas mais cedo. É um desenho de 3 minutos onde você vê as personagens terríveis ferrando com a vida de outros e não entendendo o corpo humano, fazendo coisas que uma criança que não entende o corpo humano faria. Esse tipo de coisa pode ser engraçada. Tem um episódio de South Park com o enredo de como eles não sabem o que é uma camisinha e acham que se não usarem o tempo todo eles vão passar doenças para meninas. É fofo
fofo porque eles estão sendo ignorantes sobre algo que não era pra eles saberem pra começo de história. Essa é a mensagem do episódio. Aqui, as personagens são incrivelmente maldosas sem nenhum motivo. Enche o resto dos episódios com piadas adultas sem nenhum motivo, imagens grotescas e nojentas que envolvem cocô, mídia, nudez, palavrões e coisas inapropriadas para crianças estarem fazendo e pá, você tem um desenho que parece que foi escrito por uma classe de meninos de 12 anos de idade. O primeiro episódio de 3 minutos tem piada de espinha, cocô e personagem menor de idade pelado, elas cagando em um urinal e mais piada de cocô. O segundo episódio eles colocam Viagra na comida dos adolescentes e o que você iria imaginar acontece. No terceiro, uma delas quer ser presidente da classe e por isso eles colocam pilas pubianas de sua professora em um pôster dela pra fazer ela parecer mais velha. E é tipo o pior tipo de humor que eu já vi da minha vida. Não é ofensivo como The Nutshell ou tem uma animação tão ruim quanto Problem Solvers, mas mostra que um desenho não precisa ser o pior em algo para ser o pior em tudo. Eu não diria que esse desenho merece ter uma nota tão baixa. Eu acho que ele não merecia ter uma nota. Ele claramente não foi feito com vontade, mas é um desenho de 3 minutos. Não tenho raiva, porque eu não perdi muito tempo da minha vida vendo ele, diferente de Velma, que foram horas de sofrimento. Mas com isso dito, vou voltar para minha casa e tomar um belo de um banho. Você tinha que colocar velas ao invés de luz, não é? Mas é mais bonitinho. Se inscreve, Vili Membro. Boa noite, galera.